Fala pessoal, beleza? Meu nome é Guilherme Espósito, eu sou fisioterapeuta, professor do IESAL, no Instituto Internacional de Estudos em Saúde de Ribeirão Preto, São Paulo. E muito bem-vindo a todos para o nosso encontro hoje sobre lesões de ligamento cruzado anterior, né? Quando não operar o paciente que sofreu lesão de ligamento cruzado anterior, os critérios funcionais para ajudar a tomada de decisão e levantamento de fatores preditivos de resultados, né? Então, um tema muito quente, muito interessante, que está sempre na moda, né? Um tema extremamente dinâmico e que sempre tem muito assunto para a gente conversar, muitos estudos surgindo o tempo inteiro, né? E muita relevância para todo fisioterapeuta que trabalha na área de reabilitação esportiva e na ortopedia e traumatologia. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Só um minutinho. Aí, acho que agora foi. Beleza. Bom, então, existem 3 fatores que fazem com que a gente atenda com muita frequência pacientes com lesão de ligamento cruzado anterior. Primeiro é a alta incidência, então a gente sabe que é extremamente comum, principalmente em pessoas mais jovens e que praticam atividade esportiva. São pacientes que ficam muito tempo com a gente na clínica de fisioterapia, porque são vários meses de reabilitação pós-cirurgia. Antigamente eram 6 meses, né, de recuperação, depois a gente passou por um período de discussão, principalmente com estudos do Shelbourne, né, que mostrava o retorno de atletas ao esporte de maneira acelerada, com 3 a 4 meses, depois isso caiu por terra totalmente, o pessoal voltou a fazer um protocolo mais longo. Hoje a gente sabe que se a gente devolve esse atleta ao esporte com menos de 9 meses de pós-operatório, simplesmente eles apresentam 7 vezes mais chance de ter recidivas, né? Então, hoje, pela literatura científica atual, nós preconizamos aí ficar com o paciente no pós-operatório aí por 9 meses, né? E o alto índice de recidivas, que infelizmente ainda é um fator bem relevante na nossa prática diária. Então, são os fatores que fazem com que todo fisioterapeuta que trabalha com esporte ou com ortopedia e traumato vai lidar diariamente no seu consultório com esses casos, né? A reconstrução do ligamento cruzado anterior, para vocês terem ideia, hoje ela está entre as cirurgias mais realizadas no mundo na área da ortopedia, juntamente com artroplastia de quadril, reparo de manguito rotador, cirurgia de túnel do carpo, né? Nos Estados Unidos, existe diferenças, né, epidemiológicas, mas a maioria dos estudos mais recentes mostram aí de 200 a 250 mil lesões de LCA por ano, só nos Estados Unidos. Né, são 120, mais de 150 mil cirurgias de reconstruções por ano, isso só nos Estados Unidos. Tá? A Austrália, talvez muitos não saibam, mas é o país no mundo que mais faz cirurgia de LCA por habitante no planeta. Tá? A Austrália é o país que mais realiza reconstrução cirúrgica de LCA por habitante. Tá? E eles soltaram uma nota aí em 2018, falando inclusive que cirurgia de LCA é considerada hoje um problema de emergência de saúde pública, até por conta do dispêndio financeiro, afastamento de trabalho e tudo que implica a lesão do LCA. Bom, antes da gente entrar no tema, que é fatores preditivos, tomada de decisão cirúrgica ou conservadora, vamos dar uma relembrada aí na anatomia, na biomecânica, que é sempre muito importante para a gente conseguir atuar depois, né? O ligamento cruzado anterior, ele tem uma origem na região posteromedial do côndilo femoral lateral, se insere aí na região anteromedial da tíbia. Ele é dividido em 2 bandas, né, a banda anteromedial e a posterolateral. Foi muito falado também alguns anos atrás, principalmente por conta do grande cirurgião Fred Fu, que publicou muitos artigos científicos sobre reconstrução de dupla banda. Tá? Hoje em dia a gente viu que, na verdade, ela não é superior a outras técnicas, né, às vezes até o contrário. E essas variações de fibras do LCA faz com que ele tenha uma mecânica extremamente complexa, né? Então, as fibras do LCA apresentam comprimentos diferentes, espessuras diferentes,
inclinações diferentes, e a gente sabe que diferentes fibras dentro do ligamento são recrutadas de acordo com cada movimento, ou posicionamento, ou força externa imposta ao joelho. Então, é uma mecânica extremamente complexa. O principal movimento que o LCA restringe é a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur, mas ele também participa da contenção do estresse em varo, em valgo e das rotações do joelho também. Em relação à vascularização, o LCA é extremamente pobre, né, de suprimento sanguíneo. A gente também sabe hoje que predomina o suprimento vascular apenas na periferia, né, na parte externa do menisco. A parte interna é muito pobre, principalmente na região anterior. E isso tem uma implicação direta para a clínica. Por quê? Qualquer tecido que é pobre em suprimento sanguíneo, ele também vai ter um fraco poder de cicatrização e de regeneração. Tá? E isso é evidente nas lesões do LCA. Em relação à inervação, a gente sabe desde 1982, se não me falha a memória, que o LCA apresenta nervos, né, apresenta terminações nervosas livres. Em 1984, descobriu-se, né, mecanos receptores embebidos aí no ligamento cruzado anterior. Então, toda a questão neuromotora, somatosensorial do ligamento cruzado anterior, envolvendo não só o local, o joelho em si, mas a medula e até o cérebro. Nós vamos falar bastante disso mais para frente. Inclusive, é importante saber dessa fisiopatologia para a gente saber tomar as decisões clínicas. Em relação aos mecanismos de lesão, são alguns. Esse que está mostrando no vídeo para vocês é um mecanismo mais raro, que é uma hiperextensão do joelho. Então, o atleta salta, aterriza ali fazendo uma hiperextensão. E, geralmente, esses casos são acompanhados também de lesão de LCP, né, o ligamento cruzado posterior, canto posterolateral, meniscos, às vezes fraturas, né? Geralmente são lesões mais graves, complexas. E o mecanismo mais comum, disparado, que todo mundo conhece, é o famoso valgo dinâmico, né, que é uma junção de várias forças no joelho, envolvendo uma translação anterior da tíbia, um estresse em valgo, rotação. Então, é uma combinação de vários movimentos que promovem um grande estresse no ligamento cruzado anterior. Então, alguns vídeos mostrando aí, né, em vários esportes. A gente sabe também que mais de 70% das lesões do LCA envolvendo o valgo dinâmico aí são lesões atraumáticas, né? São lesões sem contato direto. Apesar da maioria das vezes, são atletas envolvidos em esportes de nível 1, esportes que têm contato. Mas a maioria das vezes que eles lesionam não é por contato direto, muitas vezes é até fugindo de um contato. A incidência, a gente percebe nitidamente um pico de lesões em adolescentes e adultos jovens, então tanto para homens quanto para mulheres, as mulheres um pouquinho mais precoces, né? Então você vê o pico de lesão de LCA em homens vai de 19 a 25 anos, então pessoas muito novas, e nas mulheres de 14 a 18 anos, né? Mais precoce ainda. Então você vê ali que depois a curva vai caindo, e chegando ali na fase de adulto, idoso, já cai bastante. E isso porque está diretamente atrelado à prática esportiva, a gente acredita, né? Então, um atleta profissional, por exemplo, ele vai ter mais chance de romper o LCA do que um atleta amador, recreacional, que, por sua vez, vai ter mais chance de romper o LCA do que a população de maneira geral. E aí vem algumas perguntas, né? Bom, tendo em vista que todo mundo sabe o tanto que se faz de cirurgia, né? A gente falou só nos Estados Unidos, são mais de 150 mil por ano, a Austrália decretando aí estado de alerta mesmo, né? De um programa de saúde pública, e vários outros países também, principalmente os países que têm o Estado pagando os custos de saúde, que o Estado começa a fazer um levantamento de prós e contras, né? Das opções de tratamento, ver o quanto que aquilo é benéfico para a população, o quanto que gera de custo, né, para ver se o dinheiro está sendo bem empregado. E o resultado do tratamento cirúrgico, ele é realmente bom? A gente pode falar hoje que ele é satisfatório? Nós, como fisioterapeutas, estamos satisfeitos com os resultados dos tratamentos de ruptura de LCA? Nossos colegas ortopedistas estão satisfeitos a longo prazo com os pacientes que eles operam? Existe ainda algum espaço para o tratamento conservador?
né? Pode-se falar isso ou é um absurdo falar isso? Nossa, eu vou tratar um paciente conservadoramente, corrompeu o LCA e joga futebol. A priori parece uma coisa totalmente insana, né? Que nem vale a pena discutir. Será realmente a cirurgia ela é preconizada para todos esses pacientes e vale a pena continuar assim? É possível predizer resultados? Quando o paciente rompe o ligamento, tem como a gente saber se esse paciente vai dar mais trabalho, se ele tem mais chance de ficar satisfeito, se ele apresenta uma maior chance de ter recidivas e ter que operar de novo ou se afastar da atividade esportiva? Tem como a gente saber isso no início do tratamento e, consequentemente, a gente saber moldar o tratamento, não só a cirurgia, mas a fisioterapia e o pós-cirúrgico para cada indivíduo? Então, são essas questões que a gente vai tentar resolver, né? Então, são questões que aparentemente têm uma resposta que vai na inércia que a gente está acostumado, mas são quase 1.500 artigos científicos publicados por ano só sobre a LCA. E quando a gente vai analisar esses estudos, vai destrinchar as evidências científicas para realmente fazer a prática clínica, a gente vê que, na verdade, muita coisa realmente vai na inércia. E tem evidência científica mostrando algumas coisas diferentes e muito interessantes. Tá? E eu espero que eu consiga passar para vocês, então. Vou começar o nosso tema já com um estudo meio bombástico que foi publicado agora em janeiro de 2022, acabou de sair na Britânica de Medicina do Esporte. É um estudo da Holanda. Eles pegaram todos os pacientes com lesão de LCA e dividiram em dois grupos. Um grupo foram aquelas pessoas que fizeram a cirurgia como primeira opção de tratamento, ou seja, os indivíduos romperam o LCA, e aí, dentro de mais ou menos, em média, aí, 3 meses, já foram submetidos à cirurgia e depois fizeram o pós-operatório. E compararam com outro grupo, o grupo que não fez a cirurgia logo nas primeiras semanas, nos primeiros meses. Eles tentaram fazer um tratamento conservador, e aí aqueles que não deram certo, que obtiveram uma falha, foram então para uma reconstrução cirúrgica um pouco mais tardia, tá? E alguns que continuaram só com o conservador foram acompanhados e foram inclusos juntos nesse mesmo grupo, tá? E eles acompanharam esses dois grupos durante 2 anos. E olha só que interessante que eles viram. Esse gráfico aqui mostra a qualidade de vida dessas pessoas, desde o momento da lesão, do marco 0 ali, até 24 meses, até 2 anos pós-lesão. E olha que interessante, eles não verificaram diferença estatística entre os grupos. Entre o grupo que foi para a cirurgia ali com média de 3 meses de lesão e o outro grupo que deixou a cirurgia em banho-maria, quer dizer, deixou a cirurgia ali como uma opção, caso eles optem mais para frente. Tá? Então, assim, não houve diferença significativa de qualidade de vida entre esses dois grupos. Tá? Isso é um dado extremamente relevante. Por quê? A gente sabe que essa linha azul, né, os pacientes que foram submetidos à cirurgia, todos eles, e logo de início, o custo é muito alto. Você comparar um tratamento cirúrgico, internação, medicação, toda a equipe multidisciplinar envolvida com a cirurgia, o pós-operatório. Então, o custo é astronomicamente maior do que quem vai para um tratamento conservador. E aí eles viram que não justifica, muitas vezes, em alguns casos, você levar aquele paciente para uma reconstrução cirúrgica, tá? Então, é uma coisa para a gente realmente começar a pensar. Artigo agora de 2022. Porém, algo que não é para menosprezar de jeito nenhum. Por outro lado, apesar de eles terem visto que não há muita diferença na qualidade de vida, mas se eles levam em consideração aquele subgrupo dentro daquela linha vermelha, né, que foram os pacientes que tentaram o tratamento conservador, mas que não conseguiram tratar conservadoramente, acabaram indo para uma cirurgia tardia, esse subgrupo específico foi que apresentou, sim, a pior queda na qualidade de vida. Tá? Então, assim, o que esse estudo mostra? Tem que repensar se realmente a cirurgia está indicada para praticamente todo mundo. Por outro lado, se for tentar o conservador, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? O tratamento conservador
quando ele não funciona e o paciente acaba indo depois para uma cirurgia de maneira tardia, é o pior de todos os resultados em relação a custo e em relação à qualidade de vida. Então, esse trabalho, feito pelo pessoal da Holanda, termina falando que os profissionais eles precisam se esforçar, tentar pegar evidências científicas para identificar de maneira precoce, o quanto antes, qual que é o tratamento adequado para cada indivíduo. Então, se a gente souber que esse indivíduo tem uma grande chance de ser mais beneficiado com a cirurgia, então já manda ele para a cirurgia logo como opção inicial. Agora, se for um sortudo, for uma exceção à regra, que é a grande minoria mesmo, e for um paciente que tem uma grande chance de tratar sem cirurgia, esse paciente sim deve ser encaminhado para a tentativa de tratamento conservador. Agora, o pulo do gato é como fazer isso? É possível a gente identificar quando indicar o tratamento conservador para um paciente que sofre lesão de LCA? Tá? Vamos lá. Como que é feita a escolha do tratamento, de maneira geral? De uma maneira até simplista, né, é mais ou menos, a gente usa 2 parâmetros. O primeiro é a idade. Tá? Então, quanto mais novo o indivíduo, maior a tendência ao tratamento cirúrgico. Quanto mais velho o indivíduo, maior a tendência ao tratamento conservador. Tá? Então, numa visão simplista, esse é um dos principais fatores que é utilizado hoje no mundo inteiro para a tomada de decisão. E como a gente viu, acompanha aquele gráfico de idade, né? E o outro fator que está diretamente relacionado à idade é a demanda esportiva. Então, pessoas mais novas costumam ter uma maior demanda atlética, uma maior prática e maior intensidade de esportes. Então, eles têm uma tendência ao tratamento cirúrgico. Já os sedentários, as pessoas que fazem esportes muito leves, como, por exemplo, só uma academia, no máximo uma bicicleta, uma corrida, ou seja, não envolve atividades de pivô, de giro, de salto, de contato, ou mesmo sedentários, aí, para esses casos, preconiza-se que o tratamento conservador pode sim ser uma opção de escolha, tá? Então, idade e demanda esportiva. E olha aqui o que acontece na prática, é isso que a gente observa, né? Esse gráfico mostra para cada década de vida, né, abaixo dos 10 anos até 79 anos de idade, qual que é a porcentagem de opção pelo tratamento cirúrgico. Então, por exemplo, crianças até 10 anos de idade, quando rompem o LCA, 63% delas vão para o tratamento cirúrgico como já a primeira opção. Adolescente de 10 aí a 19 anos, 92% dos pacientes são submetidos ao tratamento cirúrgico. 20 a 29 anos, 88%, e daí vai caindo aos poucos. E olha só há um predomínio atualmente no mundo de tratamento conservador como opção a partir de 60 anos de idade. Tá? Então, daí para baixo, o tratamento cirúrgico domina completamente, a grande maioria esmagadora dos casos, principalmente adolescente e adulto jovem, que é, inclusive, como a gente já viu, o grande nicho, né, do público que sofre lesões do LCA. Então, por que se preconiza tanto atualmente o tratamento cirúrgico para a grande maioria esmagadora dos pacientes? Principalmente porque existem muitos medos, muitos receios em relação ao tratamento conservador, quanto à privação de prática esportiva. A gente sabe que o atleta que lesionou o LCA, se ele não opera e tenta o tratamento conservador, muitos deles não vão conseguir retomar as atividades esportivas. Isso é o que a gente acredita, né? Apesar que nós vamos quebrar alguns paradigmas sobre isso hoje. E a outra questão é a incidência, é o medo de ter lesões secundárias, porque a gente pensa naturalmente, se esse joelho está com uma instabilidade, esse joelho está sambando ali, né, está com um déficit de um pivô, né, que é o LCA, ele vai acabar sobrecarregando outras estruturas, principalmente o menisco medial. Né? Então, tem estudos mostrando aí que após 3 meses, você já começa a ter lesões secundárias. Após 12 meses, a incidência de lesão de menisco medial é mais ou menos o dobro, né, dos pacientes que optaram pelo tratamento conservador. Então, esses são os motivos pelos quais
pouquíssimos atletas optam pelo tratamento conservador. Ter que ficar afastado de atividade esportiva, provavelmente, e acabar desenvolvendo lesões secundárias, com grande destaque aí aos meniscos, principalmente o medial. Então, a partir disso, as principais vantagens que se indica realizar o tratamento cirúrgico é poder retomar as atividades esportivas e prevenir lesões secundárias, desgaste e artrose do joelho. Essas são as duas maiores vantagens que fazem parte do discurso para se indicar o tratamento cirúrgico para os pacientes. E aí, isso acontece realmente? Os pacientes que optam pelo tratamento cirúrgico, realmente eles voltam à prática esportiva? Funciona? Existe uma superioridade em relação ao tratamento conservador? Ajuda a prevenir lesões? Eles têm realmente menos lesões, menos desgaste, menos artrose no joelho? Vamos responder isso aí, pelo menos vamos tentar. Estão preparados? Esses resultados aqui chocam algumas pessoas, tá? Isso aqui são dados de uma meta-análise publicada, se não me engano, em 2016. Mostra que 19% das pessoas que foram submetidas à reconstrução cirúrgica simplesmente não conseguem voltar aos esportes. 35% volta, mas não consegue voltar ao mesmo nível dos esportes que tinha antes de ter lesão. Volta num nível abaixo. Tá? Por exemplo, a pessoa jogava futebol, ela rompeu a LCA, mas não consegue voltar a jogar futebol, ou porque tem falseio de novo, ou porque tem medo, ou porque não consegue por, enfim, motivos físicos ou psicológicos. Mas 35% acaba optando por outra atividade esportiva mais leve. Tá? E 45% dos atletas que competem, tanto amadores quanto profissionais, mas atletas que têm uma demanda mais alta, né, participam de campeonatos e tal, 45% não consegue mais ter uma rotina competitiva de esporte, né, quase metade. Então isso deixa todo mundo muito chateado, né? Esses são dados, se não me engano, a partir de 2 anos de reconstrução. Tá? Aqui, 5 anos após a reconstrução, a gente percebe também uma meta-análise mostrando que de 3 a 22% dos atletas sofrem nova ruptura, né? Rompem o enxerto. 3 a 24% rompem o ligamento cruzado anterior do outro joelho contralateral. E olha só como os números são parecidos, né? Os pacientes que fazem uma cirurgia de LCA, eles têm uma grande chance, e essa chance é muito parecida, de romper o enxerto, assim como de romper o LCA do joelho contralateral, que estava sadio até então. E por que acontece isso? Existe muita discussão, em congressos a gente ouve isso direto já há vários anos, lê muitos artigos sobre isso, questão genética, questão de predisposição de biomecânica, de valgo dinâmico, questão hormonal. Então tem muitas hipóteses, algumas mais plausíveis, outras nem tanto, mas o que a gente está percebendo nos últimos anos é que existe um envolvimento do sistema nervoso central. Né? E isso é acometido depois da lesão e, novamente, depois da cirurgia, o que talvez justifique essa altíssima incidência de lesão do LCA contralateral. Nós vamos falar mais um pouquinho disso mais para frente. Se os dados, de maneira geral, são um pouco desanimadores, né? Quando a gente vai para um atleta jovem, abaixo de 20, 25 anos, é pior ainda. Então, aí, essa meta-análise, por exemplo, mostrou um índice de recidiva de lesão de mais ou menos 15% na população de atletas de maneira geral, e os atletas com menos de 20, 25 anos sobe para 23%, então quase um quarto dos pacientes novos, jovens, adolescente ou adulto jovem, sofre nova lesão do ligamento cruzado anterior. Né? Então, assim, é um fortíssimo fator de risco, é a idade, né? O grupo de risco. Olha que assustador, quando você compara um adolescente que já fez a reconstrução do LCA com um adolescente saudável, que não tem a lesão do LCA, o que fez a cirurgia apresenta de 30 a 40 vezes mais chance de lesionar de novo o ligamento. Então, não é porcentagem, é 30, 40 vezes. Tá?
Então, são números, assim, até desanimadores, né? Essa outra revisão sistemática, publicada em 2020, analisou 1.239 atletas com menos de 20 anos, e eles viram que 1 a cada 5 atletas sofre nova lesão do LCA, atletas com menos de 20 anos. E a outra justificativa que a gente acreditava, né, que acontecia realmente, que era a prevenção de desgaste, de artrose, na verdade isso vem caindo por terra nos últimos anos. A gente sabe que se a gente pega um paciente que rompeu o LCA, fez a reconstrução cirúrgica, e a gente acompanha essa pessoa por 10 a 20 anos, 20 a 50% vai ter artrose, né? E não existe diferença significativa com um grupo que fez tratamento conservador, tá? Existem alguns vieses nesses estudos, na verdade, assim, pode ser, a gente acredita, né, que alguns pacientes que fizeram a cirurgia podem ter feito com um time muito longo. Por exemplo, o paciente que fez a cirurgia depois de um ano e meio, ele já vai ter sinais de artrose ali. Então, o ideal seria ele ter operado antes disso. Hoje o pessoal preconiza uma cirurgia, se possível, antes de 3 meses de lesão, desde que o paciente tenha condições. Então, assim, esses estudos acabam envolvendo um pouco de tudo. Então, existem vieses, como qualquer evidência científica. Mas, de qualquer jeito, é desanimador você saber que 20 a 50% dos pacientes que fizeram cirurgia vão evoluir para uma artrose de 10 a 20 anos depois. Então, talvez fatores como peso, como nível de atividade esportiva, genética, o pessoal tem visto aí que pode ser até mais relevante do que a própria opção ou não pelo tratamento cirúrgico, né? Então, realmente são coisas que a gente tem que pensar. Quando a cirurgia de LCA teve o grande boom, que foi na década de 90, com o advindo da artroscopia de joelho, né, que começou a ser feito aí em escala internacional, se eu não me engano, em meados da década de 90, em 98 saiu um estudo epidemiológico mostrando que nos Estados Unidos já 65% das pessoas já estavam fazendo artroscopia para a reconstrução do LCA. E hoje a gente viu ali que beira os 100% quando a gente vai num adulto jovem que pratica atividade física. Então, assim, a grande incidência de tratamento cirúrgico, com a crença de que esses pacientes pudessem evitar ao longo da vida uma artrose, depois, nos anos 2000, 2010 e agora, a gente está vendo que realmente isso não acontece. Tá? Então, é muito mais assim, desanimador do que a gente acreditava lá no início. Tá bom? Então, não existe uma fé, na verdade, existe uma lógica, né? Mas, realmente, quando a gente analisa as evidências científicas, a gente fica um tanto quanto frustrado, e é importante a gente tentar ter amadurecimento para aceitar essas evidências, tentar identificar o que está acontecendo, raciocinar para melhorar a conduta clínica. Né? Não adianta a gente ficar bravo com a evidência científica. Né? Isso aqui não é uma opinião pessoal minha, são fatos, né? São evidências. Então, assim, os resultados estão muito longe de serem satisfatórios, né? Eu, como fisioterapeuta que atendo o paciente com LCA todos os dias, eu não acho que a gente tem hoje um resultado estatisticamente satisfatório. E quando eu tenho a oportunidade de conversar com amigos médicos, cirurgiões de joelho aí nos bastidores, a gente vê que também existe muita insatisfação. Então, é um tema extremamente debatido, divulgado, discutido, publicado na literatura científica, mas tem muito chão ainda para a gente melhorar e conseguir ter realmente resultados que a gente fique satisfeitos. Tá? O intuito desse encontro é justamente isso, ver se a gente consegue dar um upgrade nesses resultados. E aí vem aquela pergunta, será que não existem fatores preditivos que ajudam a gente a tomar a decisão com critérios e, consequentemente, melhorar os resultados? E o que eu queria passar para vocês é que, na minha humilde opinião, baseado em muitos estudos que a gente lê já há muitos anos sobre isso, é que sim, existem fatores preditivos que ajudam a gente a tomar a decisão e errar menos e ter o maior índice de satisfação desse paciente a longo prazo. Tá? E o profissional, o fisioterapeuta que quer fazer um tratamento, um trabalho de primeiro mundo diferenciado, precisa saber isso hoje em dia. Tá? Não dá para ficar no meio comum. Tá? Alguns algoritmos envolvendo esses fatores preditivos de resultados,
eles já vêm sendo desenvolvidos e descritos na literatura há mais de 20 anos, para ser mais preciso, há exatos 22 anos, tá? Por exemplo, esse artigo aqui, que eu considero que está entre os estudos mais importantes nesse assunto, foi um trabalho publicado em 2005 pelo Fitian e pelo Dale Daniel, né, que são os considerados aí, entre aspas, os pais do KT-1000, né, os precursores do KT-1000, o artrômetro para medir a frouxidão do joelho em milímetros dos pacientes que romperam o LCA. Eles pegaram aí 209 pacientes com lesão isolada de LCA, e aí eles propuseram uma classificação, né, uma escala de risco cirúrgico baseado na frouxidão do joelho, na mensuração da translação tibial anterior, que é, como a gente falou, o principal movimento que o LCA restringe, e junto com o volume de prática esportiva, tá, que é considerado, assim como a idade, um dos principais parâmetros para a gente saber não só tomar decisão, mas saber o resultado final depois. E aí eles desenvolveram essa escala, esse fator de risco cirúrgico, que é a escala de Surf, né? Eles dividiram de acordo com a diferença em milímetros da translação tibial anterior do joelho lesionado comparado ao joelho normal. Quer dizer, o joelho lesionado ele tem uma maior translação tibial anterior. Então, quando essa translação é menor que 5, eles colocaram num grupo, entre 5 e 7, uma translação maior num outro grupo, e aqueles joelhos muito instáveis, com uma diferença de translação do lado lesionado com sadio acima de 7 milímetros, colocaram no outro grupo. E aí dividiram também em 3 grupos de acordo com as horas praticadas por ano de esportes de nível 1 e nível 2. Esportes de nível 2 são esportes que têm giro, mudança de direção, freio, aceleração, e esportes de nível, saltos, né? E esportes de nível 1 é tudo isso e mais o contato, tá? E aí eles propuseram uma classificação de acordo com esses 2 parâmetros, número de horas de esportes nível 1 e nível 2 e diferença entre os joelhos na translação tibial anterior. E aí classificaram em baixo risco, quer dizer, baixo risco de lesionar de novo, risco moderado e risco elevado. E olha que interessante, eles conseguiram fazer um segmento de médio de mais de 6 anos desses pacientes, e realmente aqueles pacientes que foram inclusos no grupo de baixo risco, eles precisaram de menos cirurgias de LCA e de menisco também, comparado aos outros grupos de risco moderado e risco elevado. Então, realmente, parece que se você juntar ali a translação tibial anterior com o número de horas praticadas de atividade esportiva, nível 1 e nível 2, parece ser um bom parâmetro, sim, para já saber qual que é o risco desse paciente lesionar de novo ou não. Então, algo extremamente útil para a gente que está na prática clínica fazer com os nossos pacientes depois da lesão. É uma dica valiosa isso daí. Mas tem muita gente que acredita que é simplista demais você ficar olhando só para o joelho. E eu, com certeza, sou uma dessas pessoas. Existem muitos experts, clínicos, pesquisadores distribuídos aí em vários países no mundo que sabem que, na verdade, a estabilidade do joelho ela vai muito além do joelho em si, por si só. Na verdade, esse controle de estabilidade articular e motora, ela envolve todo um conjunto de mecanismos, inclusive neurológicos, né? E você ficar na escolha de conduta, se vai operar, não vai, se é um paciente de alto risco ou não, baseado só numa laxidão de joelho ou numa demanda esportiva, a chance de você falhar é muito grande e você não tem nem um pouco de precisão que tem alguma utilidade clínica. Então, a gente tem que ir muito além desse estudo, na minha opinião, do Fitian e do Dale Daniel, por exemplo. Tá? A gente sabe, por exemplo, depois daqueles estudos, no início da década de 80, que eu falei que se descobriu terminações nervosas livres, mecanorreceptores no joelho, hoje a gente sabe, na verdade, que um paciente que sofre uma lesão do LCA, ele vai ter uma alteração não só local, não só medular, mas uma alteração de córtex cerebral. Tá? Então, ocorre uma neuroplasticidade geral, bilateral, porque você está envolvendo o córtex. Tá? O paciente acaba tendo um déficit de impulsos somatosensoriais, de impulsos motores, na verdade,
como que eu vou falar assim, não só no joelho lesionado, mas em várias outras articulações, tá? O que justifica, inclusive, a grande incidência de lesões depois no LCA que estava intacto do joelho contralateral. Olha só, 42 a 53% dos pacientes que sofrem ruptura de LCA, a gente não consegue nem reproduzir os impulsos aferentes somatosensoriais ao cérebro. Tá? Simplesmente eles ficam ausentes. E isso leva a uma cascata de reações. Né? Existe também um decréscimo da atividade do trato córtico-espinal, por exemplo. Né? Muitos desses pacientes está comprovado, eles têm um déficit de condução neural do trato córtico-espinhal. Tá? E isso leva toda uma cascata de alterações neuromotoras que levam os pacientes a terem mais instabilidade, terem mais insegurança, mais medo, mais receio, mais déficit de ativação motora. Então, não só alteração do reflexo ali de fibras 1A, mas toda a questão descendente também, né? Córtico-espinal acaba sendo envolvida nesses pacientes que sofreram lesão da LCA. E isso tem sido muito debatido nos últimos anos, né? Não só a ruptura do LCA, mas também, novamente, depois, quando esse paciente é submetido a um tratamento cirúrgico, esses dois fatores somados levam a uma alteração de neuroplasticidade muito grande nesses pacientes. Tá? Então, o paciente que sofreu a ruptura, ele vai ter alteração de reflexo medular, vai ter alteração ali de 1A, vai ter várias alterações. Tá? O que a gente percebe? Essas alterações neuromotoras mais periféricas, elas conseguem sim ser corrigidas depois a médio prazo. Porém, a alteração envolvendo o sistema nervoso central, especificamente o córtex cerebral, que hoje a gente sabe que isso acontece sim, elas não são corrigidas com a cirurgia, não são corrigidas com o pós-operatório, com a fisioterapia, mesmo acompanhando esses pacientes por até 2 anos. Tá? O que justifica, inclusive, essa alta incidência de recidivas e de lesões, na verdade, contralaterais também. E tem muita gente defendendo essa bandeira. Esse aqui foi um artigo muito interessante, ele faz um apanhado geral histórico dessa visão neurológica da lesão do ligamento cruzado anterior, né, mostrando que a alteração central do sistema nervoso central, ela é exacerbada, inclusive, com a cirurgia, que não deixa de ser uma outra agressão ao joelho, e depois de um tempo, ela acaba virando algo meio que permanente. Se você não trabalhar essa questão central, você vai entrar naquele grupo de risco de pacientes que vão romper de novo, principalmente pessoas novas e que estão envolvidas em grande demanda esportiva. Tá? Quem gosta muito de estudar neurofisiologia de dor, abordagem de dor crônica, consegue entender isso um pouco mais fácil. A gente sabe, por exemplo, uma sensibilização, uma hipersensibilização central de dor que acontece depois de um período, como é difícil a gente reverter esse processo. E como é que a gente tem que atuar? A gente não pode atuar no local da lesão só. Aliás, muitas vezes é até ruim você ficar focando no local da lesão. Você tem que trabalhar o organismo como um todo, trabalhar ganho de confiança, perca de cinesiofobia, ativação neuromotora, enfim, toda uma bateria de aspectos neurofisiológicos que precisam ser abordados envolvendo o sistema nervoso central e não o joelho em si daquele paciente que sofreu a lesão do LCA, não o joelho de uma maneira isolada. Tá? Então, talvez aí está um dos grandes pulos do gato que nos ajuda hoje a tomar a decisão de quando operar ou não o paciente e que com certeza, um tema absurdamente rico para muitas pesquisas que ainda tem que surgir para evidenciar mais coisas e ajudar a gente na prática clínica. Existem alguns especialistas, pesquisadores renomados no mundo, principalmente em 3 países, na Suécia, Noruega e Estados Unidos, com grande destaque absurdo a essa incrível pesquisadora que é a fisioterapeuta Lynn Snyder Mackler, que é da Universidade de Delaware. Ela hoje é o maior nome no mundo, eu não tenho a menor dúvida, quando a gente fala sobre esse tema, né, de classificação de pacientes que vão ou não para a cirurgia, pacientes que têm ou não uma chance de ter um resultado positivo.
Esses pesquisadores, eles já perceberam isso que a gente acabou de falar há muito tempo, essa questão do envolvimento do sistema nervoso central, e vem trabalhando isso, como a gente já falou, há 22 anos. E eles tentam fazer uma triagem para quantificar esses déficits neuromotores, funcionais e, consequentemente, preconizar e levantar parâmetros que ajudem a gente a tomar decisão e saber se é um paciente que tem grande chance de romper de novo, de não voltar ao esporte, ou se é um paciente que tem chance de ficar satisfeito, voltar à atividade esportiva e no mesmo nível que antes, tá? Como é que eles fazem? De maneira assim, resumida, eles classificam os pacientes que sofrem lesão do LCA em dois grupos, o que eles chamam de cuppers e os non-cuppers, né, que seria os compensantes, né, os enfrentadores, e os não enfrentadores, os não compensantes, né? Os compensantes, os cuppers, são aqueles atletas que conseguem voltar ao mesmo nível de atividade esportiva sem cirurgia. E esses pesquisadores, não só a Lynn Snyder, mas vários outros também, como Fitzgerald, por exemplo, nos Estados Unidos, eles percebiam no dia a dia deles que tinha alguns atletas que não faziam cirurgia e conseguiam voltar, e voltava muito bem, obrigado. Às vezes voltava até melhor do que paciente que tinha feito a cirurgia. Mas eram muito poucos, eram raros. E como é que a gente identifica isso? Como é que a gente sabe se eu estou diante de um paciente, vou falar assim, comum, né, que é um non-copper, que é um paciente que tem que operar, ou se eu estou diante de uma exceção à regra, de um paciente que tem uma capacidade inata aí, vamos dizer assim, de voltar à sua atividade normal sem cirurgia. O primeiro estudo que foi feito foi no ano de 2000. O que eles fizeram? Na verdade, eles pegaram vários pacientes que sofreram lesão de LCA e fizeram uma bateria de testes quantitativos, tanto subjetivos, envolvendo questionários, escalas, como testes físicos, envolvendo saltos, vários tipos de salto, envolvendo testes de força e assim vai. E aí eles chegaram, fazendo uma regressão logística, eles chegaram, na verdade, nesse checklist aqui, vamos chamar assim, nessa receitinha aqui, que é o paciente não pode ter falseado de novo, quer dizer, é um único episódio de falseio. Se ele falseou de novo em casa, saindo do carro, jogando bola com as crianças, tal, não sei, em casa, ele já não é classificado como Cooper, tá? Já é classificado como non-Cooper. Então, para ser classificado como possível Cooper, como possível compensante, ele não pode ter falseado mais de uma vez. O questionário KOS, Atividade de Vida Diária, tem que ter mais de 80 pontos, mais de 80%. O Global Rating, né, que é a escala, a percepção de melhora, é acima de 60%. E o teste de salto, especificamente o hop test de tempo, né, de 6 metros, cronometrado, marcado tempo, acima de 80%. Então, se os pacientes conseguiam passar nesses 4 critérios, esses autores classificaram esses pacientes como possíveis cuppers, quer dizer, como possíveis compensantes, que podem ter uma chance razoável de ficarem bem, tratarem de maneira correta, sem precisar ir para a cirurgia. Né? Foi a hipótese que eles levantaram lá no ano de 2000. E olha só que interessante, 42% de todos os pacientes foram considerados cuppers, né? A gente já sabe que foi a minoria, então, né? E desses pacientes, desses 42, 79% e que aceitaram realizar realmente a tentativa de tratamento conservador, realmente não é que eles conseguiram retornar os mesmos níveis esportivos pré-lesão? Então, olha que interessante, 42% dos pacientes que eles analisaram preencheram aqueles critérios, né, os 4 critérios, e desses pacientes, realmente 79% conseguiu voltar à atividade esportiva. Quer dizer, isso é bem interessante, no mínimo é para a gente começar a prestar atenção nisso, né? Beleza, retornou à atividade esportiva, né? Até aí é legal, mas e o que acontece com o tempo? Né, a gente viu que muitas vezes as recidivas, elas acontecem depois de 2, 5, 10 anos de cirurgia, por exemplo. E esses 79% que voltaram ao mesmo nível de esporte, eles conseguiram manter durante algum tempo? O que aconteceu?
Em 2008, um outro estudo, nitidamente, você vê que é uma continuação daquele estudo de 2000, né? Então, os dados iniciais foram coletados lá no final da década de 90, saiu aquele estudo do Fitzgerald e da Lynn Snyder em 2000, e aí eles acompanharam esses pacientes do final da década de 90 por 10 anos, tá? E aí em 2008, então, eles publicaram esses dois artigos, né? Na verdade, é um artigo dividido em duas partes, né? Primeira parte, o que eles viram? Vou voltar ali o slide. 79% dos potenciais cuppers tinham conseguido voltar à atividade esportiva, né? E 41% conseguiram manter o mesmo nível de atividade esportiva, conseguiram ficar satisfeitos com a vida deles, com o esporte, sem precisar de cirurgia, tá? O resto houve uma falha e, dentro de 10 anos, 59% acabou indo para a cirurgia dos potenciais compensantes. Então, o que a gente vê? Opa, peraí, isso é muito legal. Parece que realmente existe uma porcentagem expressiva, razoável, de pessoas que realmente conseguem voltar à atividade esportiva sem precisar de cirurgia, incluindo, inclusive, pessoas novas e esportes de contato, esportes de salto, de giro, né? Mas é evidente que é a grande minoria das pessoas. Outra coisa interessante que eles observaram na segunda parte aqui que foi publicada é que nem o catemil, nem a magnitude, a assimetria de translação anterior do joelho, nem a força de quadríceps, medidas aí pelo dinamômetro isocinético, foram relevantes quando a gente compara os potenciais compensantes e os potenciais não compensantes, tá? Então, eles viram que laxidão do joelho, força muscular, parece que não é tão importante assim como a gente acha, para ajudar a falar se o paciente realmente tem chance de ficar satisfeito ou não, de voltar com segurança ou não. O que eles viram? Que fatores neuromotores, como por exemplo os testes de salto, e fatores psicológicos, medo, insegurança, confiança, né, podem ser tanto ou provavelmente que eles viram mais relevantes do que os próprios aspectos físicos do joelho em si, como força de quadríceps e instabilidade articular do joelho medido pelo artrômetro, tá? Mais recentemente, há pouco tempo, houve uma outra descoberta muito interessante e que deixou esse tema ainda mais relevante, né? E responde, inclusive, uma pergunta que eu sempre tive. Eu, particularmente, junto com a minha equipe, na nossa clínica, na Supera Fisioterapia, aqui em Ribeirão Preto, a gente faz esse tipo de classificação já há aproximadamente 10 anos. Né? Então, faz 10 anos que todo paciente que sofre lesão do LCA e que chega até a gente faz essa classificação em Cuppers e não Cuppers. Então, a gente já teve a oportunidade de avaliar muitas dezenas de pacientes nesses 10 anos, é muita gente mesmo. E uma das perguntas que eu sempre tive dúvida é, quando que eu faço essa classificação? Em que momento que eu faço aquele checklist ali preconizado pela Fitzgerald e a Lynn Snyder, por exemplo, de Delaware? Eu faço logo na primeira sessão? Eu tenho que esperar 2 semanas de lesão, 1 mês de lesão, 3 semanas? Eu tenho que fazer alguma avaliação antes e depois fazer essa avaliação funcional para fazer esse checklist? Eu sempre tive essa dúvida. E conversando com vários colegas especialistas em joelho, fisioterapeutas, médicos, é uma dúvida de todo mundo, né? E aí, há pouco tempo, o pessoal da Noruega, junto com a Lynn Snyder, nos Estados Unidos, conseguiram responder essa minha dúvida. E olha que interessante. Eles pegaram o grupo de pacientes e fizeram aquele checklist, aquela classificação. Aplicaram os testes de salto, o questionário QOS, Global Rating, assim vai. E aí viram quem que foi compensante, quem que foi não compensante. O que eles fizeram depois disso? 10 sessões de fisioterapia, 2 vezes por semana, ou seja, durante mais ou menos as 5 semanas, envolvendo analgesia, ganho de ADM, ativação de quadríceps, fortalecimento e treino neuromotor, ganho de confiança, diminuição de cinesiofobia. Fizeram esse trabalho com esses pacientes.
E depois de 10 sessões fazendo esse trabalho, que é relativamente pouco, eles repetiram a avaliação funcional para aplicar novamente todos os testes, os questionários, os testes de salto e assim vai. E olha só, 13% dos pacientes que inicialmente tinham sido classificados como potenciais compensantes passaram, depois dessas 10 sessões, a ser classificados como não compensantes. Quer dizer, esses 13% foram aquelas pessoas que viram e falaram, puta, realmente, nossa, cara, não vai, não consigo. Ou então, teve falseio durante a sessão de fisioterapia. O cara realmente viu que ele é não compensante, ele desistiu e sabe que é um caso que tem que operar. Por outro lado, também aconteceu o contrário, e aconteceu mais ainda, isso que é mais interessante, né? 45% dos pacientes que tinham sido classificados inicialmente como não compensantes, quer dizer, que não tinham passado naquele checklist, depois de 10 sessões, eles ganharam força, ganharam confiança, ganharam controle neuromotor e passaram a ser classificados como compensantes. Eles passaram no teste, tinham sido reprovados e depois de 10 sessões eles passaram no checklist, tá? Então, uma dúvida que a gente tem é, muda você fazer ou não algumas sessões de fisioterapia para classificar o paciente em compensante e não compensante? Hoje a gente não tem mais essa dúvida, a gente sabe que sim, muda. Agora, o principal, né, que a gente não respondeu com isso. E aí? O que muda então? Eu classificar esse paciente depois de 10 sessões? É vantajoso fazer isso? O que isso mostra para a gente? E, obviamente, que esses pesquisadores não pararam aí, né? Eles continuaram e eles viram, quando você classifica esse paciente, então, depois de 10 sessões de fisioterapia, envolvendo fortalecimento, ganho de ADM, propriocepção, controle neuromotor, ganho de confiança, eles avaliaram depois de 2 anos de segmento. E olha só que fantástico, esse estudo foi publicado em 2019. A taxa de sucesso dos pacientes que foram considerados potenciais compensantes, quer dizer, aqueles que passaram no checklist, realizado 10 sessões, após 10 sessões de fisioterapia, mas que mesmo assim eles não confiaram nessa classificação, eles escolheram ir para a cirurgia, esses pacientes tiveram 2,7 vezes mais sucesso do que os pacientes que foram não compensantes e que também passaram pela cirurgia. Ou seja, eu estou comparando aqui tratamento cirúrgico com o tratamento cirúrgico. Só que se o paciente vai para a cirurgia e esse paciente, a gente viu antes que ele é um potencial compensante, um potential cupper, ele tem 2,7 vezes mais chance de dar certo, de não apresentar recidivas e de voltar aos esportes, comparado àqueles pacientes que também são operados, mas que não são compensantes. Tá? Outro fator interessante, não menos, na verdade até mais, olha só, a taxa de sucesso do tratamento após 2 anos de segmento daqueles pacientes que foram considerados potenciais compensantes, classificados após 10 sessões de fisioterapia, e que optaram realmente pelo tratamento conservador, quer dizer, é aquele paciente que sofreu lesão do LCA, chegou para a fisioterapia, fez as 10 sessões para ganho de confiança, fortalecimento, trabalho neuromotor, fez a avaliação funcional e caiu no grupo potencial compensante. E ele confiou no taco, ele apostou, falou, não, beleza, eu vou tentar fazer só a fisioterapia, vou tentar não operar. A taxa de sucesso foi 2,9 vezes maior do que aqueles pacientes não compensantes que foram submetidos à cirurgia. Então, aqui eu estou comparando os potenciais compensantes com que fizeram tratamento conservador com não compensantes que fizeram cirurgia. Os pacientes compensantes que fizeram o tratamento conservador tiveram 2,9 vezes mais sucesso que os pacientes não compensantes operados. Tá? Então, isso mostra para a gente que não, a cirurgia ela não necessariamente deveria, vou falar até no gerúndio, né, estar sendo indicada para a grande maioria esmagadora dos pacientes. Então, existem, sim, alguns pacientes
Não é a maioria, é a minoria, mas existem sim alguns pacientes que podem sim ter sucesso com o tratamento conservador. Mas para isso é fundamental que a gente identifique quais pacientes são esses, tá? Porque senão vai cair lá naquele estudo que eu comecei a nossa conversa, que é aquele estudo holandês mostrando que se o paciente tentar o conservador e não conseguir, e foi para a cirurgia depois, é o pior resultado de todos. Tá? Então é isso que a gente quer evitar. E essa classificação em potential cuppers e non-cuppers parece ser uma boa dica para a gente acertar mais e errar menos. Tá? Então, assim, a classificação em potential cuppers e non-cuppers após 10 sessões de treinamento, ela é capaz de predizer a taxa de sucesso do tratamento, seja ele cirúrgico ou conservador. Então, olha que interessante, aquele ortopedista que manda o paciente que chegou para ele com lesão de LCA, manda para o fisioterapeuta, pede para fazer 10 sessões de fisioterapia, focadas com esses objetivos que a gente falou, e fazer a avaliação funcional depois, ele já sabe se esse paciente tem uma chance maior ou menor de ficar satisfeito, de ter recidivas, de voltar ao esporte ou não. E isso é extremamente benéfico financeiramente, psicologicamente, porque você pode saber, já logo de início, qual o paciente que às vezes você vai usar uma técnica mais segura, qual paciente cirúrgica, qual paciente que você vai querer ver retorno mais frequente, qual paciente que você vai ter que ficar mais em cima nas sessões de fisioterapia e às vezes fazer um retorno ao esporte mais prolongado ainda, e qual paciente que você pode, vou falar assim, entre aspas, pegar um pouco mais leve, que tem uma chance muito maior de ter um resultado satisfatório. Tá? Então dá para começar a brincar muita coisa na prática clínica se a gente tiver esses conhecimentos científicos aplicados no dia a dia. Eu acho que era mais ou menos isso que eu tinha para passar, tá? Dá para a gente ficar falando muitas horas sobre esse assunto, mas eu tentei resumir aqui em alguns slides. É um tema extremamente rico. E assim, na minha opinião pessoal, eu faço isso já junto com a minha equipe lá na Super aqui em Ribeirão Preto, já como eu falei, há praticamente 10 anos. E a gente vem mudando, sempre tentando atualizar de acordo com as evidências científicas. E hoje eu tenho uma opinião pessoal em relação a esses casos, né? E como toda opinião pessoal, a gente leva em consideração evidências científicas, valores e opiniões do paciente, aquele paciente que quer ser submetido a uma cirurgia ou quer arriscar, vou falar assim, um tratamento conservador, e a nossa experiência, né? Eu já tive muitos pacientes que obtiveram falha do tratamento cirúrgico, assim como eu já tive pacientes que obtiveram falha da tentativa de tratamento conservador. Eu já tive muitos pacientes que obtiveram sucesso absoluto a longo prazo com o tratamento cirúrgico e pacientes que obtiveram sucesso no tratamento conservador, tá? Usando essa classificação de cuppers e non-cuppers. Então, o que eu considero hoje, tá? No meu entendimento, e eu espero que daqui, por exemplo, a 10 anos, se eu estiver dando essa aula novamente, falando sobre isso, meus slides sejam muito diferentes, que as pesquisas tenham evoluído, a minha autocrítica e a minha experiência tenha me mostrado muitos erros e tenha me permitido evoluir também, tá? Mas hoje, qual que é a minha opinião pessoal? O paciente que chega hoje para mim com uma lesão aguda ou subaguda de LCA, eu coloco esse paciente num programa de 10 sessões de fisioterapia de 5 semanas envolvendo diminuição de dor, de sinais inflamatórios, se for o caso, ganho de amplitude de movimento, fortalecimento muscular, treino proprioceptivo, neuromotor e ganho de confiança, tá? Principalmente focando esses últimos itens, quando o paciente tiver condições de fazer. E aí, após isso, numa segunda etapa, caso o paciente não tenha apresentado nenhum falseio adicional, a gente vai para a avaliação funcional e a gente usa esses critérios, o KOS acima de 80%, o Global Rating acima de 60%, eu faço os 3 testes de saltos, o teste cronometrado, que foi preconizado pelo checklist lá da Lynn Snyder, do Fitzgerald, o single leg hop test e o crossover hop test, o teste de salto cruzado também. E eu não uso a classificação de 80%, eu uso 90%, tá? Por quê? Na verdade, 80% que esses autores fizeram lá no ano de 2000 foi, na verdade, envolvendo média e desvio padrão.
E a gente sabe que isso não é a melhor forma de se chegar num cutoff, no valor de corte. E os estudos mais recentes, principalmente aí de 2015 para cá, têm mostrado que 80% em teste de saltos, na verdade, não é considerado satisfatório, inclusive como critério de alta. Hoje o pessoal tem falado acima de 90%. E dependendo, se for esporte de nível 1 de contato, estão falando até de 100%. Tá? Então, hoje eu faço esses 3 testes de salto, os 3 têm que dar acima de 90%. O questionário que também não tinha na época do checklist, lá dos anos 2000, que é esse questionário específico, né, o questionário do ligamento cruzado anterior e retorno ao esporte, e de risco de retorno ao esporte de satisfação, né, o ACL-RSI. Esse questionário, ele foi, se eu não me engano, ele foi documentado em 2008 pelo pessoal de Melbourne, na Austrália, porque eles sentiam falta realmente de um questionário específico para a questão emocional, a questão de desempenho físico e de confiança, de medo de ter lesão de novo do paciente. Ou seja, é um questionário 100% psicológico, vamos falar assim. Ele foi documentado em 2008, né, lá pelo pessoal de Melbourne, na Austrália. Esse valor de corte, ele foi encontrado, se não me engano, em 2013, pela mesma equipe também lá da Austrália, e eles viram que os questionários que apresentavam pontuação acima de 56% eram um grande fator relevante para já predizer se esse paciente ia ter recidiva de lesão ou não. Tá muito interessante esse questionário, quem não conhece, fica a minha dica aí de ir atrás, tá? Ele já está validado, traduzido e validado para o português do Brasil, tá? Eu acho que foi em 2015 ou 2018, se eu não me engano, tá? A escala de risco cirúrgico, então, que a gente viu lá do Dale Daniel, do Fitian, né, a escala de SURF, então a gente faz a artrometria, mede em milímetros quanto que esse joelho está instável comparado com o joelho contralateral, e o número de horas praticadas por ano de esporte de nível 1 e nível 2. E a gente tem que considerar como risco baixo, que a gente viu naquele estudo de 2005. Tá? E um déficit de força abaixo de 20%. Eu acho que de todos esses critérios, esse último é o mais questionável, é um que, inclusive, se houver algumas evidências e argumentos bons de clínicos para me convencer do contrário, eu acho que é o mais fácil de me convencer a mudar ou até tirar. Né? A gente sabe que a força da coxa, hoje em dia, ela é muito controversa, se realmente é considerado um parâmetro de predisposição ou não, é um parâmetro preditivo. Alguns estudos mostram que sim, outros mostram que não, então não existe muito consenso. Mas a gente sabe que, de maneira geral, 20% é um déficit máximo adequado para a pessoa praticar atividade esportiva, de maneira geral, não estou falando só de LCA, só de joelho, né? E existem algumas evidências sugerindo essa porcentagem. E na minha prática clínica eu vejo que realmente eu considero isso, na minha experiência, algo que talvez não deva ser totalmente menosprezado. Tá? Então, esse é o checklist que eu faço atualmente. O paciente chega então na minha clínica, a gente faz essas 10 sessões, depois a gente faz esse checklist de avaliação funcional, e caso o paciente passe em todos esses critérios, e ele queira e exista um consenso com o médico, com o cirurgião que está acompanhando, a decisão, obviamente, sempre ela é multi-interdisciplinar e a última palavra cabe ao paciente. Tá? Então, esse checklist, eu estou dando o meu pitaco, eu estou dando a minha opinião como expert, como especialista. Tá? O paciente não é obrigado a seguir, nem o médico, né? Mas são fatores baseados em evidências científicas que dão muita segurança para a gente tomar decisão. Inclusive, não é só para falar, pô, vamos tentar não operar. Muitas vezes é o contrário. Muitas vezes eu pego um paciente que não quer fazer cirurgia porque ele tem medo de anestesia, não quer ficar internado, não pode ficar afastado do trabalho, e ele fica enrolando para operar. E aí ele vai fazer a cirurgia, às vezes, depois de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, já com lesão de menisco, já com um monte de lesões secundárias. Então, esse checklist, ele serve não só para me ajudar a falar se esse paciente tem uma chance razoável de ficar satisfeito sem operar, como a grande maioria das vezes, ele vai ajudar a convencer o paciente que deve fazer logo a cirurgia. Daí não precisa ficar enrolando, porque ele cai num grupo não compensante e a cirurgia é a opção de escolha mais plausível para ele.
tá? Então, muitos cirurgiões, inclusive, gostam porque ajuda a convencer o paciente de que realmente o caso dele é cirúrgico, tá? E como a gente viu, aumenta em quase 3 vezes a chance do paciente ter um sucesso no tratamento se ele for classificado como compensante. E se for não compensante, vão para a cirurgia, essa avaliação também já me serve para dizer se esse paciente já pode ser submetido à cirurgia ou não. Quando que a gente libera ele para a cirurgia? Quando tiver uma DM de flexão acima de 120 graus, extensão total, escala de dor de no máximo 7 pontos, não pode ter uma dor intensa, edema ausente ou leve e um déficit de força de quadríceps e discotibiais abaixo de 20%. Tá? Acho que esses foram os critérios que eu queria passar para vocês. É um assunto, como eu falei, muito rico, tem muita coisa para conversar, mas eu acho que hoje, se o fisioterapeuta realmente conseguir fazer a prática clínica baseada em evidência científica, que é tão falada, é tão bonito, né, ouvir isso no congresso, mas a gente vê que na realidade muitos não fazem, porque existem muitos entraves. Mas se ele conseguir fazer isso, ele vai estar anos-luz na frente da inércia do que a gente costuma ver no dia a dia no mercado de trabalho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, muito obrigado.